Olá, eu sou Clériston Mota, líder da comunidade no MAP aqui em Correntina, e quero convidar você a continuar estudando a Bíblia comigo. Lembra que no vídeo da semana passada nós falamos sobre o cenário histórico e político que Jesus veio ao mundo, cumprindo a sua tarefa messiânica. E hoje vamos falar sobre o início do ministério de Jesus, analisando o perfil dele e o perfil dos discípulos e o critério que ele usa para chamá-los. Aproveite também já, dá o seu joinha aqui no vídeo, nos ajuda aí, e inscreva-se no canal, se você não é inscrito ainda, para que todas as vezes que publicarmos vídeo novo, você seja primeiro a ser notificado. Se esse conteúdo é interessante para você, aproveita e compartilha com o maior número de pessoas. Pronto, agora vamos ao estudo de hoje. A referência bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 30, fala que Jesus, ele vai próximo de João Batista, e João Batista reconhece a liderança de Jesus, e eles eram primos, cresceram praticamente juntos, e 30 anos ali de convivência pelo parentesco, na região muito próxima. João Batista olha para Jesus e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E outra expressão, em outro momento, João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois segue com outra expressão: importa que ele cresça e que eu diminua. A gente observa que Jesus não tinha dificuldade em lidar com as pessoas e com outros líderes. Não tinha dificuldade em reconhecer a habilidade, a unção e a inteligência e a importância de outros líderes. Quando João Batista está pregando no Jordão, quando Jesus se aproxima, Jesus diz: então vou me batizar. E isso demonstra que ele não tinha dificuldade em reconhecer no outro, coisa que a gente encontra muita dificuldade em lideranças que elas são concorrentes, líderes que concorrem um com o outro, igrejas que concorrem uma com a outra, e bandas de ministério que concorrem um com o outro. Mas quando a gente olha para o perfil de Jesus, que é a proposta desse estudo de hoje, a gente vai ver algumas coisas muito importantes a respeito disso. Eu até anotei aqui algumas coisas para pincelar e compartilhar com vocês só uns detalhes que a gente precisa analisar. O primeiro deles é que Jesus era um homem inteligente. Segundo, que tinha sabedoria reconhecida publicamente. Você pode encontrar essa referência em Lucas capítulo 2, verso 52, quando Jesus chega na sinagoga, abre o texto, começa a falar, ele tem apenas 12 anos. E as pessoas ficaram admiradas com o que ele dizia, que ele interpretava e explicava, e a forma como ele se comunicava era tão clara que as pessoas que estavam ali, a liderança da sinagoga, que eram normalmente as pessoas responsáveis pela instrução, eles diziam o seguinte: e Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. O próprio Lucas, ele narra isso com muita clareza. Então vamos ver, a primeira coisa no perfil de Jesus como líder é que ele sabia usar a inteligência para o benefício coletivo. Então, a primeira característica que a gente vai encontrar é que esse reconhecimento é público e as pessoas viam na forma como ele ministrava, e o que ele dizia era para promover e mudar a realidade da vida das pessoas. Aí vai a primeira lição. A segunda lição é que Jesus, ele era um líder que tinha referências a serem identificadas. Olhando ainda aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 13, verso 55, diz que quando a comunidade olhou para Jesus e quando eles falavam de Jesus, dizia assim: mas não é esse o carpinteiro, o filho de Maria? E fala a respeito dos irmãos. Confira aí na Bíblia para você ver aí. Veja bem que coisa interessante. Jesus tinha uma profissão e ele era conhecido pelo trabalho que exercia. Então não era alguém que ficava assim: eu não tenho o que fazer, então não dei certo em nada, vou tentar o ministério, como a gente vê muita gente por aí. Não dei certo em nada, eu vou abrir uma igreja, vou criar alguma coisa dessa natureza. Não. Jesus tinha uma atividade, ele é deslocado dessa atividade para exercer a sua função profética messiânica, já dita pelo profeta Isaías.
Quando você olha no capítulo 53 do profeta Isaías, já fala dessas características com as quais Jesus viria a este mundo. Então ele tinha uma referência, tinha uma profissão, ele tinha uma atividade e ele tinha um endereço a ser localizado. As pessoas cresceram e viram Jesus ali cuidando da mãe, cuidando dos irmãos, trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia, sustentando a sua família, trabalhando juntamente, provavelmente, com seu pai José, seu pai adotivo. E é interessante que esse texto, quando se refere a Jesus, fala Jesus, filho de Maria. Então a comunidade sabia ali que havia uma história que a gente vê narrado em Lucas a respeito do nascimento de Jesus, que é um nascimento sobrenatural, mas parece-me que a comunidade não questionava. A forma da família viver tão unida fazia com que a comunidade não comentasse a respeito da visão humana que teríamos, ou qualquer sociedade teria, a respeito do nascimento de Jesus. Mas não é o assunto desse vídeo. Então, ele tem uma referência, ele tem uma casa, ele está em família, tem um bom relacionamento com seus irmãos, tem um bom relacionamento com a sua mãe, ele tem uma referência. Podemos ver isso de uma forma bem clara quando a gente observa este ensino. Terceiro, é que a gente vai olhar, é que Jesus tem uma habilidade extraordinária de se comunicar. Quando você vai olhar no texto de Mateus capítulo 4, versos de 18 a 22, fala claramente nessa forma como Jesus fala, como ele se comunica e como ele é ouvido, ele é entendido. Agora veja bem, não só na fala, se comunicar como Jesus se comunicava, esse perfil de liderança que Jesus exerceu. Lembre-se que no vídeo da semana passada a gente falou desse cenário. Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica no card aqui, que ele vai te direcionar para você ficar ligado e entender o cenário para melhor compreender aqui esse vídeo. Então é importante que você esteja caminhando aqui com o canal e ficando inteirado das coisas que nós compartilhamos. Então vamos lá. Que coisa que Jesus valorizava no ensino? Não era só dizer, não era só compartilhar palavras, não é só verbalizar o que ele dizia. Jesus valorizava os cenários do ensino. Como um pedagogo natural, como um mestre, como os filósofos das escolas socráticas, pré-socráticas, coisas que antecederam Jesus, com certeza ele ouviu falar desses conhecimentos, dessa forma de ensino, então ele era conectado com a forma diferente de introduzir o ensino. Por exemplo, ele escolhe a beira do mar para ensinar. Ele sabia que os pescadores vinham felizes ou frustrados e era uma oportunidade de compartilhar de acordo com o anseio e a expectativa emocional que a pessoa estava vivendo. Ele tinha uma palavra de encontro a isso. Então, ele tinha uma expertise divina, mas também uma habilidade humana para compartilhar ensinamentos dessa natureza. Outra coisa que a gente observa é que Jesus ele aproveita os ambientes onde as pessoas estão e ali ele fala usando os símbolos existentes. Se as pessoas estivessem na beira do mar, ele falava sobre as águas. Se as pessoas estivessem no campo, ele falava sobre o trigo. Se as pessoas estivessem perto de uma árvore, ele falava sobre fruto. Então, ele tinha muita habilidade para compartilhar assim, com uma linguagem que fosse entendida, como a gente chama de simbiose, a capacidade de interpretação dos signos, dos símbolos que nós temos para ter uma linguagem adequada. Jesus era um pedagogo natural, ele tinha esse perfil. Para a gente finalizar aqui, aproveita, se você não está inscrito no canal ainda, já dá o seu joinha aí, ajuda a gente a informar para o YouTube que o que a gente diz aqui é interessante para você e assim você nos ajuda a crescer como canal e nos ajuda também a levar essa mensagem para muitas pessoas só através do seu joinha. E se você compartilhar, merece um doce, porque muitas pessoas vão ser tocadas ainda com essa palavra. Então vamos aqui. Para a gente ir para o desfecho do vídeo de hoje, ele valorizava os cenários e ele valorizava as pessoas que estavam ali. Não era só aproveitar conteúdo, não era só pensar no que dizer ou onde fazer. Então Jesus tinha conteúdo, ele sabia usar a didática no ambiente, mas o mais importante era atingir as necessidades das pessoas. Então, esse era o perfil de Jesus, o líder.
No vídeo da semana que vem, a gente vai falar sobre quais critérios Jesus usava para selecionar os seus discípulos. Qual o critério que ele usava para escolher as pessoas que caminhavam com ele. Então, desde já, muito obrigado pela sua participação. Fica ligado aqui com a gente. Espero que continue ligado com a gente aqui, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas. Um forte abraço e até o próximo encontro. Beijo no seu coração. Até lá.